Olá, estudantes do nono ano, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Farias. E o título da aula é Múltiplos Sentidos. Múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos, e vamos lá ao tema da aula e aos objetivos. Tema da aula, a sinestesia por toda parte. Objetivo da aula, perceber os efeitos de sentido da figura de linguagem sinestesia em textos e outras situações. Bem. Mauro Faria, tudo bem? Tudo bem, professora Silene. Mauro Farias, Farias com S. Tem muita piada, né, com esse nome de Farias, né? Farias ou não Farias? Bom, é isso. Bem-vindos a todos os alunos, professores, na nossa aula de língua portuguesa de hoje, né? E essa semana é uma semana diferente, né, Pro? Porque a gente não está mais na sequência de atividades, a gente está com uma retomada. É uma semana de recuperação, pode dizer assim, Pro? Semana de estudo intensivos, né? Estudo Recuperação. intensivo, né? A gente está recuperando, por exemplo, alguma habilidade que a gente trabalhou no bimestre e que precisa fazer uma retomada, ou que não é que precisa, talvez não foi trabalhada completamente, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai trabalhar essa semana algumas aulas da semana de estudos intensivos. E a primeira aula de hoje a gente vai retomar o quê? O estudo de uma figura de linguagem muito importante, porque eu percebi, Pro, e aí pode ser uma percepção só minha, que é uma das figuras de linguagem menos trabalhada, né? Não é muito corriqueira, mas é muito conhecida, né? Porque quando a gente fala de figura de linguagem, qual é a primeira figura de linguagem que eles falam? Sempre penso em metáfora. Né? Aí depois? Aí vão falar assim, a catacrese, Ironia, eu penso talvez, ironia, primeiro. né? Catacrese, sempre esses aí, hipérbole, metáfora, catacrese, ironia, a personificação. Mas assim, a sinestesia, ela não é citada logo de cara, mas quase que sempre, com muita frequência, a gente mostra situações em que a gente usa a sinestesia e não sabe, né? Então, por isso eu escolhi a sinestesia como nosso objeto de estudo hoje da aula, tá? Então, vamos aí à apresentação da aula. Exemplos, o conteúdo, né, da aula de hoje. Exemplos de textos com efeito sinestésico. A sinestesia na alimentação, olha só, agora virou aula de ciências aqui. A teoria da correspondência de Baudelaire, acho que eu estou pronunciando direito. É isso, tá? Para começar então, preciso da ajuda de vocês. Olha só, qual é o nome deste alimento que está aparecendo na sua tela? Qual é o nome que se dá a esse alimento? Dá um minutinho para vocês e a gente já volta com a participação de todos aqui no chat. Olha, recebemos muitas boas tardes, Será os que o pessoal gosta de professores, temperar né? salada? Mas de salada, vamos lá. Temperadinha. A professora Carme traz o seguinte, a aluna Letícia, salsinha. Aí tem a interrogação da Priscila, salsa? Salsa. Salsa? Alguém Salsa colocou e merengue? coentro? Coentro. E aí é uma confusão, porque eu não sou muito bom nisso, né? Quando eu vou no mercado para diferenciar, eu tenho que cheirar para saber, porque o coentro é mais forte o cheiro, Forte. Né? Porque eu não consigo, mas diz que tem diferença nas folhas, mas eu não consigo perceber, As folhas são diferentes, sim. Não consigo. Salsa, coentro. Salsinha? Salsinha. Alguém colocou aí, ó. Alguém colocou, vamos lá. Aldinei? Acredito que seja Aldinei, é isso? Aldinesa? Acho que é. Cheiro verde. Aí o professor Antônio diz o seguinte, o coentro vem com raiz, o cheiro identifica, boa, cheiro verde, salsa. Verde. Aí a Mariana, né, da professora Viviane, coloca salsa. Salsa.
Então, e e aí? agora Eu gosto muito de salada temperadinha. Salada com esse tempero é muito legal. Cheiro verde. Eu gostei dessa palavra cheiro verde. O que tem de estranho em falar cheiro verde, Pro? Eu não sei que é a cor do cheiro do verde, eu não conheço o cheiro do Por que cheiro verde, né? O cheiro do azul. Né, cheiro azul. Eu fui na praia e senti o cheiro azul. Né? Cheiro verde é estranho. Olha como a gente já se acostumou a falar, né? A gente já deu nome ao tempero de cheiro verde. Mas o cheiro ele está relacionado ao nosso olfato, né? Então a gente tem que sentir. Agora o cheiro ele não tem cor, né? O cheiro é o cheiro. É óbvio que a gente associa. E aí tem coisa interessante, né? Porque eu estou dando spoiler já da própria aula. Tem estudos que mostram que tem pessoas que ao sentir cheiro, veem cores, né? Consegue, a mente dela cria a imagem de uma cor. E daí pode ter surgido esse negócio de cheiro verde, não sei. Associado. Né? Associar. Muito bem. Vamos continuar aqui então. Sinestesia. A sinestesia do grego sinestesia, eu estava tentando pegar a pronúncia lá, mas acabei esquecendo, né? Que significa mistura de sensações. É uma figura de linguagem que faz parte das figuras de palavras, tá? Para lembrar os alunos aí, figura de linguagem, figura de palavras. Figura de palavras é aquela que a própria palavra já traz o sentido figurado, né? Figura de pensamento, né, que a gente chamaria outra, é aquela que a palavra não traz o sentido figurado, é pelo contexto que você pega o sentido figurado, que é o caso da ironia, né? Que quando você pega a frase está escrita de uma forma que não traz nenhum sentido figurado. O que traz a figuração ali é o contexto. Né, o tom da voz, tal. Então tem a figura de pensamento e a figura de palavra. Nesse caso, a sinestesia é a figura de palavra. Ela está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos, que são quais? Tato, audição, olfato, paladar e visão. Sendo assim, essa figura de linguagem estabelece uma relação entre planos sensoriais diferentes. Isso é muito legal. É muito legal porque a gente vai perceber aqui hoje nessa aula que a sinestesia não está ligada só ao texto, não está ligada só à palavra. Pro, sabia disso? Sim. Não está ligada só às palavras. A sinestesia está ligada a muita coisa. A sinestesia, inclusive, ela é estudada como uma capacidade de algumas pessoas de conseguir perceber as coisas de forma diferente, assim, ter um sentido mais apurado, conseguir associar. Nossa, isso é muito legal. Mas deixa eu parar por aqui, porque senão a gente vai falar demais, né? Vamos lá. Aí eu fiz aqui uma figura, eu acho que vocês vão dar muita risada. Isso aqui foi construído por mim mesmo, tá? Construa uma frase sinestésica para esta imagem. Quem conseguir acertar vai ganhar um abraço bem grande aqui, ó. Pode mandar que eu falo o nome da escola, tudo, porque essa daí foi difícil. Eu fiz o teste na sala dos professores e não me saí muito bem. Mas vamos lá. Construa uma frase sinestésica para esta imagem. Pense em que você vai ter que associar os sentidos para poder dizer o que essa frase quer representar. É um tipo de frase sinestésica que a gente usa, tá? É uma dica que eu dou. 1 minutinho e já voltamos. Gostei Mauro, dessa aqui. olha que interessante. Eu gostei da Pronádia aqui. Sensacional, ó. A professora Maria falou que não tem nem 9º ano, mas quer participar e está participando da aula. Obrigada, Maria. Continue aí. Ó, a Pronádia coloca o seguinte, que berro ardido, aí a Procarme... Berro ardido, né? Ardido. Então ela conseguiu trazer sinestesia. Não era essa a sinestesia que eu trouxe, mas eu achei legal ela falar isso. Eu associei também, pode estar comendo alguma coisa aí, né? Aí, bom, amarelos de raiva, nesse sentido, né? Muita raiva. A aluna Amanda fala que não gosta de salsa, foi da questão anterior. Não gosta de salsa. E a Prolídia coloca raiva. Amarelo de fome? Amarelo de raiva? Amarelo de raiva. Cabeça quente? Cabeça quente.
Vamos lá. E aí, Mauro? E aí? O que você pensou Não quando era, criou? não era. Eu gostei do amarelo ardido. Amarelo ardido foi isso que ela colocou? Ardido. Berro ardido, né? Que ela colocou. Que berro ardido. Berro ardido. Ela fez uma associação sinestésica aí, né? O berro, que a gente percebe pela audição, e o ardido, que a gente percebe pelo paladar, né? Agora fala, pode falar. No caso, berro, a fala, no caso que ela colocou, fala, eu entendi já assim. Fala e o sentir, paladar, Sim, né? ela misturou os sentidos, né? Agora, eu queria dizer aí, gente, e aí vocês podem mostrar que eu não sou tão bom na representação, eu queria representar essa frase aqui, ó, que é sinestésica. Amarelo gritante. A minha amiga Viviane, né, professora de matemática, que vocês já conhecem, ela falou pra mim, professor, mas você não colocou a mão aqui na boca para poder mostrar que tá gritando. O Smile que faz isso geralmente põe a mão na boca. Então não vai dar pra perceber que tá gritando. Então eu acho que eu não ajudei muito vocês, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram chegar bem perto, né, Pro? Esse amarelo aqui. O berro ardido, eu acho que ficou bem legal. Mas é amarelo gritante. Amarelo gritante. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Nossa, sua roupa hoje tá amarelo gritante, né? E é como se a cor gritasse, né? Então tá misturando sensações aí. E a gente já usa isso. Você vê como a gente usa muito frases sinestésicas. Bom, não fui muito bem nessa aqui, mas eu acho que na próxima vai ser melhor. Vamos lá. Essa imagem, que frase sinestésica pode ser associada a ela, hein? Que frase que você colocaria? Vou dar mais um minutinho para vocês. Pensem aí, mandem respostas, por favor. E essa daí? Ó, vai ter gente que colocou, né? Olha, a Pro Márcia coloca perfume doce, a Pro Eliette, perfume doce. E assim, também. Eu fiquei feliz. Agora, a Pro Nádia coloca fragrância adocicada. Eu fiquei muito feliz, nossa, porque a Marcela, a produtora aqui, ela não conseguiu acertar assim, não. Ela tava achando que eu não fui tão bem. Falei, professor, seus desenhos não estão tão claros, não. A Pro Nádia até coloca cheiro melado. Cheiro melado aí, ó. É um cheiro doce, né? Então, perfume doce é uma fala bem comum, né? É uma expressão comum, né? Perfume amadeirado. É bem adocicado, ou perfume amadeirado é outro tipo, mas assim, é comum falar que seu perfume é doce, essas coisas assim, dependendo do caso. E é uma frase sinestésica, né? Porque o perfume a gente sente pelo olfato, né? Mas o doce a gente vai perceber pelo paladar, então essa mistura de percepções sensoriais. Vamos, queridos alunos, a Pro Eliette manda isso mesmo, Pro, chama todo mundo para participar. Mas, ó, dessa vez foi bem, hein? Marcela, foi bem, ó, aqui, ó, todo mundo, fragrância adocicada, perfume doce, fui bem. Fui bem nesse aqui, agora do amarelo gritante. Amarelo gritante não deu certo. Aquilo lá não foi muito legal, não. Vamos ver o que tem mais aqui? Olha lá, perfume adocicado é a resposta, pode pôr para eles aí, ó, que era a frase sinestésica que dá para se associar a essa figura. Vamos ver aqui, ó, sinestesia na alimentação. A sinestesia vai além da figura de linguagem, ela pode ser percebida de diversas formas. Por exemplo, em como as sensações se cruzam nas experiências alimentares. As pessoas associam certas cores com determinados sabores. Por causa disso, a cor do alimento tem a capacidade de influenciar na percepção do sabor em praticamente tudo, do doce ao vinho. Por essa razão, as indústrias alimentícias adicionam a coloração em seus produtos. Às vezes, o objetivo é simular uma cor que seria percebida pelo consumidor como se fosse natural, como a adição do corante vermelho a um glacê de cerejas, que na verdade teria a cor bege. Olha que coisa interessante, Pro. Sabia disso? Deixa eu... Ah, não, esse texto é para depois. Pode voltar em mim, pode voltar. Essa é a segunda parte. Você sabia disso, que eles colocam coloração no glacê de cereja?
Não é vermelho, Exatamente, não. Seria a cor, bege. não sei, mas assim, que essa situação da cor influencia muito. Por exemplo, molho de macarrão lá em Sim. casa. Se eu faço molho vermelho, que eles falam, molho de tomate, meus filhos comem tranquilamente. Normal. Agora, se for molho branco, eles Já falam não que não gostam. é macarrão. A comida muito verde, pra mim também, não assim misturar salada, mas se puser coloração verde, por exemplo, macarrão. Coloração verde, essas coisas também eu não gosto muito. Eu não acho legal. Eu já comprei um macarrão verde também, eu que não ninguém acho legal. comeu. Tem comida que, dependendo da cor, já te dá ojeriza, assim, né? Você olha e às vezes o sabor é bom, mas você nem experimenta por causa da cor. E tem cores que são associadas à sensação de prazer, né? E que as pessoas já chamam atenção, por exemplo, dizem, né? Aí eu tô falando aqui de forma leiga. Dizem que o vermelho é uma cor que chama muita atenção para alimentação, né? Por isso Sim, que a maioria dos chamativo. restaurantes aí acabam sendo vermelho. E Por até causa disso. aproveitam e muitas vezes nos alimentos colocam algum tipo de brilho, algo que dá mais, né, destaque, porque a cor vermelha também ressalta só. Ela fica muito destaque nos nossos olhos nessa questão. Ó, alguém está falando aqui de macarrão. É macarrão com pesto, professor Mauro, uma Olha. delícia. É bom. É isso. Então, olha só, você viu como que é que funciona, né? A cor, a sinestesia não está ligada só à linguagem, está ligada também a outras questões, outros comportamentos, como eu estava falando no começo da aula. Vamos para a tela, então, agora ver a teoria das correspondências. Baudelaire, segundo Tornatore, em 99, defendia, através da teoria das correspondências, a existência de uma relação entre os domínios sensoriais. Para o poeta, certos cheiros estão associados a um certo tipo de verde, anunciando uma expansão no âmbito da sensibilidade, onde é possível sentir um cheiro e, ao mesmo tempo, provar a doçura da música, ou ainda ver uma cor em particular. Em suma, defendia a proposta de que sons, cores e cheiros estão misteriosamente correlacionados e que essa ligação é intrínseca à natureza das coisas, portanto, potencialmente perceptível a todo ser humano. Eu achei interessantíssima essa teoria. E uma coisa que eu acho que... Isso aí é verdade. Já comprovei, já conversei com outras pessoas e elas sentem a mesma coisa. Que alguns cheiros, acabam nos remetendo a determinadas situações do passado, né? O cheiro, ele acaba sendo memorial. Né? Já teve essa sensação? Por exemplo, você sentiu o cheiro de perfume e lembrar de uma época exata, de uma situação? Tipo, alguns cheiros, por exemplo, te deixam mais feliz, outros te deixam mais triste, porque você acaba associando isso a... Pode falar aqui no chat também, tá, gente? Quem tiver alguma resposta. Tá falando memória olfativa, era isso que eu queria usar. Os professores ajudam demais a gente. Aí. Eu falei hoje na aula do 8º ano, na sua aula, né, Pro? Que os professores acabam, às vezes, ajudando a gente a dar aulas aqui. Porque são professores, e é isso mesmo. E eles acabam ajudando, tá vendo? Ó, memória olfativa. Isso acontece. Mas os sons também, né? Algumas músicas acabam se associando. Por exemplo, tem uma música que você pode gostar muito, de repente você ouve essa música numa trilha de um filme de terror. Pronto, agora você não quer ouvir mais essa música. Olha, a professora Rosimeire falou exatamente o que eu estava pensando. Cheiro de terra molhada lembra a infância, lembra brincar, correr. Sim. Nossa, totalmente. Vendo? Sinestesia aí. Sinestesia. Cheiro de infância. Muito bem. Vamos ver o que a gente tem aqui na próxima tela. Olha só, você sabe o que é uma voz aveludada? Eu não tenho uma voz aveludada. Nem que eu tente, não consigo. Sabe aquela voz de locutor de açougue? Venha, Dona Maria, hoje o coxo mole está uma delícia. Então, eu não consigo. Não ficou a voz aveludada, mas a dele é voz aveludada, tá? A gente tem alguém aqui que tem voz aveludada, né? Sim, o CPM. Tá aqui o centro CMSP. Olha, CPM, você está falando nome de banda. Eu ia falar de música. Mas aqui no Centro de Mídias nós temos a voz aveludada. A voz aveludada, né? A voz. Temos, no Centro de Mídia nós temos. O que é voz aveludada? Então, antes de eu colocar um exemplo de voz aveludada, eu quero que eles respondam. Sim. Manda então, já que já estão mandando, pode ler. Pro Nádia, voz suave. A pro Rosimeire, voz suave. A pro Lídia, voz suave. Rosineide, voz suave. É isso. É aquela voz agradável, Agradável. Né? A gente fala quando a pessoa tem uma voz aveludada. Não é a voz de taquara rachada que eu tenho. A voz aveludada, ela é agradável, ela é meio musical, né? O Alexandro diz, voz macia. É voz macia. Então, quando o cara tem uma voz aveludada, geralmente o cara fala, você é locutor? Né? E a professora Márcia ainda coloca, voz que não cansamos de ouvir. Né? Realmente, tem pessoas que podem falar por muitas e muitas horas, até tempo, e você fica ali, agora, nossa, o pessoal que tem que voz, aguentar 26 minutos meus, né? É terrível. A voz do Mauro e da Silene, a minha taquara rachada. Taquara rachada.
Voz que não cansamos de ouvir. Nossa, eles estão muito participativos hoje, estou gostando. Lá. Vamos ouvir a voz aveludada? Vamos ouvir ou não? Vamos ouvir, vai. Temos aqui, ó, o que diz o especialista. O professor Tony é professor de matemática e raciocínio lógico do CMSP, professor nosso aqui. Além disso, o Toninho é cantor e compositor com músicas na plataforma Spotify. Você sabia disso? Sabia, Ele já é cantor assisti até compositor, lives tem músicas lá no Spotify, depois vocês procuram lá pelo Toninho, pode ser, é do jeito que tá escrito aí na tela, ó. Olha pra aí, Toninho, tá vendo? Por isso que eu coloquei Toninho, não coloquei professor Tony. Coloca o Toninho assim lá no Spotify que você vai achar as músicas dele. Muito bem. Ele é um especialista então, né? Porque ele é um cantor, é o trabalho dele, é a função dele fora ser professor. Né? Além de ser professor, é cantor. Além, né? O homem é brabo. Vamos ouvir então o que ele diz aí sobre a questão da voz aveludada. É tipo assim, né, mano? A gente conversa dessa forma, né? Às vezes a gente tá falando com a voz mista e tal, quando a gente tá batendo papo. Aí quando a gente vai fazer uma voz aveludada, a gente coloca um pouco de cobertura sobre a voz, né? Pra ficar um pouquinho de grave no fundo, assim, entendeu? Então isso seria uma voz aveludada, uma voz leve, né? Uma voz tranquila de se ouvir. Percebeu a diferença entre uma coisa e outra? Percebeu? Percebi. A diferença entre uma coisa e outra. A voz que ele colocou aí com uma cobertura. Depois eu vou assistir essa aula várias vezes para ver se eu conseguir chegar no tom da... Cobertura. Entre uma coisa e outra. Isso é a voz aveludada. Agora, vamos ao que interessa, né? Porque a sinestesia trata sobre isso. A voz, professora, a gente percebe por onde? Audição. Pela audição, né? A voz a gente percebe pela audição. O aveludado, ele tá ligado ao quê? Ao toque, Sim. Né? Porque aveludado vem do veludo, né? É um toque bem macio, né? Toque muito bom, né? O toque do veludo. Então a gente tem uma mistura de sinestésica aí, né? Sim, voz aveludada. A voz aveludada é uma frase sinestésica porque você está usando aí a audição para perceber algo que só daria para perceber pelo toque. E note como a gente consegue fazer essas associações. O que são essas associações? É como uma metáfora. A gente aproxima o sentido das coisas. A gente percebe que uma coisa tem muito na outra e a gente consegue fazer essa aproximação e criar metáfora. A sinestesia faz isso também. Ela consegue trazer um pouco de uma coisa relacionado à outra e faz essa associação no caso nosso aqui da figura de linguagem, nas palavras. Ou seja, ao falar de voz, eu lembro que a voz é suave, ela é doce, ela é agradável. Voz doce, né? Isso, aí eu começo a pensar, o que eu poderia dizer dessa voz além de doce, agradável, suave? É como um veludo, né? Bem macio. Então, é a voz aveludada. Ó, deram um exemplo aqui, ó. Voz do Djavan, do cantor Djavan, com certeza. aveludada. Nossa, com certeza. Aí colocaram assim, a Letícia, da aluna da professora Márcia, manda o seguinte: uma voz carismática e de alguma forma receptiva. Interessante, né? Também tem a questão aveludada que fica para nós também. Olha, uma voz que não cansamos de ouvir. Que não cansamos de ouvir. Então é isso. O professor Tony realmente tem uma voz aveludada, né? É um professor que trabalhou a voz, tem esse privilégio e tal. A minha voz não é aveludada, mas eu diria que está ali perto de um... não, é uma voz de taquara rachada mesmo. Não consegui pensar em nada assim muito... Ó, a Promarte já fez assim uma visão geral. Ela coloca assim, ó. O nosso Brasil, o nosso país, é incrível de diversidade de cheiros, sabores e de alimentos. Sim. Então, cria também, né, essa possibilidade. Aí no Brasil, é verdade, porque a sinestesia, no Brasil, é uma sensação, assim, uma ideia, alguma coisa que a gente percebe de forma muito mais clara, porque a gente tem muita diversidade, né? Então, produtos, alimentos diversos, cores, né? Eu fico pensando na ideia de arroz, fácil, né? Um arroz colorido, você pode colocar o coloral, que não é, que a gente tem um nome popular, né? Coloral, açafrão, tantos outros. Então a gente trabalha muito essas misturas, já é da nossa cultura mesmo, né? Ótimo. Já vem dos nossos povos originários também, que misturavam a cor em tudo, né?
e trazia essas sensações. Ó, a professora Nádia falou, sua voz é amadeirada. A minha voz é amadeirada. Gostei. E ela Pro. ainda riu. Sabe o que é legal? Porque assim, eu acho minha voz de taquara rachada, mas aí você conseguiu trazer um eufemismo aí, né? Eu queria dizer que a sua voz é uma voz de madeira, de tábua, parece. Aí é a voz amadeirada. Ficou legal. É. Ficou legal. Voz do Martinho da Vila, melodia pura, é isso mesmo. Aí se a gente for pegar os artistas brasileiros, né, com voz aveludada, aí a gente vai falar muita coisa aqui. Bom, o reloginho já ficou doido ali, ó. Vamos para a próxima tela. Mão na massa é o seguinte, põe na tela para eles. Nessa atividade você pode criar memes, poemas e ou vídeos que misturem as sensações com propósitos comunicativos. Apresente ao seu professor ou à sua professora e se quiserem envie a minha página no Instagram. Sabe o que eu estava esquecendo, Pro? Dos abraços. Será que vai dar tempo? Vamos ver se dá. Acho que dá sim. Vamos lá. Vamos ver. Os abraços que eu prometi para hoje, olha só. Para Letícia de Matos Cardoso, da Escola Aureliana Ferreira de Ubatuba. Luana e Diana, da Escola Estadual Batista Renzi de Suzano. Lucas Gabriel Mateus, da Escola Francisco Silveira Coelho de Taquaritinga. E o Lucas Silva Muniz, da Escola Salomão Jorge de Carapicuíba. Aplauso para eles, que eles merecem. Obrigado por interagir com a gente nas redes sociais, mandar as atividades. Um grande abraço para todos. Obrigado, professora Silene. Que essa aula tenha sido uma aula aveludada para os ouvidos dos nossos alunos, nossos estudantes e professores, né? É, que tenha sido uma voz doce, uma aula a voz doce. eu não sei, mas a aula tenha sido, né? Que bom. Gente, um grande abraço, obrigado. Não deixe de avaliar a nossa aula e até a próxima. Valeu.